A história da Arca da Aliança nas Escrituras Sagradas é um testemunho grandioso da soberania de Deus sobre todas as nações, representando o lugar onde o Senhor manifestava sua presença em meio ao seu povo. A arca era mais do que um simples objeto. Ela simbolizava a aliança divina, o poder e a justiça de Deus. No entanto, uma das narrativas mais enigmáticas e intrigantes do Antigo Testamento nos leva a refletir sobre um episódio perturbador: a captura da arca pelos filisteus, um povo pagão e inimigo declarado de Israel. Como poderiam os filisteus, que não conheciam a Deus e o desprezavam, sequer tocar na Arca da Aliança e sobreviver? Este acontecimento nos conduz a uma reflexão profunda sobre o que realmente significa o respeito pela santidade de Deus e como ele age em meio à desobediência e irreverência, seja de seu povo escolhido ou de nações estrangeiras. Para compreendermos este episódio, precisamos revisitar o cenário no qual ele ocorre. No livro de 1 Samuel, capítulos 4 a 6, lemos que o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus, um inimigo tradicional e temido. Israel, enfraquecido espiritualmente e afastado da vontade de Deus, sofria sob a liderança de sacerdotes corruptos, como Hofni e Finéias, filhos de Eli. Esses homens, ao contrário do que se esperava de sacerdotes, tratavam as coisas sagradas com desprezo, levando o povo à ruína moral. Em meio a uma série de derrotas militares, os israelitas cometeram um erro fatal. Trouxeram a Arca da Aliança ao campo de batalha, acreditando que sua presença física lhes garantiria a vitória. Eles haviam transformado o símbolo da presença de Deus em um amuleto de sorte, um objeto mágico que, em sua visão distorcida, serviria para coagir o próprio Deus a agir em seu favor. Eles ignoraram o princípio fundamental: a presença de Deus não pode ser manipulada. A captura da arca pelos filisteus. O resultado foi devastador. Os israelitas, ao invés de triunfarem, foram derrotados de maneira esmagadora. Mais ainda, a própria Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus. Para Israel, esse momento foi de desespero. Como poderia a arca, que representava a presença de Deus, cair nas mãos de um povo pagão? Seria possível que o Senhor tivesse abandonado completamente seu povo? Os filisteus, por sua vez, viram a captura da arca como uma grande vitória, não apenas sobre Israel, mas sobre o próprio Deus de Israel. Em sua visão politeísta, essa captura significava que seu Deus, Dagon, havia subjugado o Senhor dos Exércitos. Em um ato de orgulho e irreverência, eles colocaram a arca no templo de Dagon, como se ela fosse um troféu de guerra. O sagrado em mãos impuras, as consequências do desrespeito. Mas Deus não se deixa escarnecer. Na manhã seguinte, os filisteus encontraram a estátua de Dagon caída de rosto em terra diante da Arca da Aliança. Era como se o próprio ídolo estivesse se prostrando diante do Deus vivo. Eles levantaram a estátua, mas no dia seguinte, novamente encontraram Dagon prostrado, desta vez com a cabeça e as mãos cortadas, um sinal claro da derrota total. A captura da arca havia sido um ato de presunção. Embora os filisteus pudessem tocar no objeto sagrado, não poderiam escapar da justiça divina. Logo após a sua captura, uma série de pragas e aflições sobreveio sobre eles. A Bíblia relata que tumores se espalharam entre o povo, e uma onda de destruição assolou suas cidades. O terror tomou conta das cidades filisteias, e o que eles haviam considerado uma vitória gloriosa se tornou uma maldição insuportável. Neste ponto, torna-se claro que não é o toque físico que define a santidade da arca, mas sim o respeito e a reverência diante do poder de Deus. Os filisteus, embora vivos por um breve momento, sofreram um julgamento devastador pela profanação daquilo que era sagrado. A arca de Deus não pode ser controlada. A presença de Deus não pode ser manipulada por ninguém, nem pelos filisteus, nem pelos próprios israelitas. O erro de Israel foi tratar a arca como um objeto mágico, uma ferramenta a ser usada em benefício próprio. O erro dos filisteus foi considerar que,
ao tomarem a arca, tomariam também o poder de Deus. Contudo, tanto para um povo quanto para o outro, Deus mostrou sua soberania. A decisão dos filisteus de mover a arca de uma cidade a outra, em um esforço desesperado para escapar da ira divina, revela a completa falta de compreensão do poder que enfrentavam. Onde quer que levassem a arca, a destruição os seguia. Após 7 meses de aflição, finalmente reconheceram sua impotência diante do Deus de Israel e, em um ato de desespero, decidiram devolver a arca. O retorno da arca e o reconhecimento da soberania de Deus. A maneira como a arca foi devolvida é uma lição de humildade e temor. Os filisteus colocaram a arca em uma carroça puxada por vacas, sem a intervenção de nenhum ser humano, deixando que os próprios animais a guiassem. Eles entenderam que apenas Deus poderia decidir o destino de sua própria arca. O fato de a arca retornar a Israel sem a intervenção humana é um poderoso testemunho de que Deus sempre esteve no controle, mesmo quando parecia que sua presença havia sido capturada. Ele não pode ser contido, manipulado ou derrotado. Sua santidade exige reverência, e aqueles que tentam usá-lo ou profaná-lo enfrentam suas consequências inevitáveis. A santidade de Deus e o coração humano. Esta história nos deixa uma mensagem profunda e inquestionável. A santidade de Deus não pode ser desrespeitada impunemente. Tanto os israelitas, por sua irreverência e falta de obediência, quanto os filisteus, por sua arrogância e desprezo, enfrentaram o juízo de Deus. A Arca da Aliança, embora física, simbolizava uma verdade muito maior. A presença de Deus em nossas vidas não pode ser tratada com superficialidade. Nos dias de hoje podemos refletir sobre o quanto entendemos e respeitamos a santidade de Deus em nossas próprias vidas. Não somos chamados a carregar símbolos ou objetos sagrados, mas a carregar em nossos corações a presença de Deus. No entanto, se não tratarmos essa presença com o respeito e temor devidos, poderemos, como os antigos israelitas e filisteus, encontrar em nossas vidas o juízo que vem da irreverência. A história da arca capturada e devolvida pelos filisteus nos ensina que Deus sempre será soberano. Ele não precisa que o defendamos, mas exige que o reverenciemos com temor e tremor. Sua presença entre nós é uma bênção, mas também um chamado à responsabilidade e à santidade. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal, curta e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer essas poderosas lições da Palavra de Deus.